Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2024. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 7, versículo do 15 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas, ele vem até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que belo Evangelho do dia de hoje, que nos leva a meditar. Será que nós estamos reconhecendo verdadeiramente esses falsos profetas? Será que verdadeiramente muitos que dizem que é pela ação do Espírito Santo que faz tantas coisas? Mas como é que o Espírito Santo vai revelar para uma coisa, para outra coisa, para outra coisa, e assim milhões de pessoas estão dizendo que estão fazendo as coisas pelo Espírito Santo. Estão o Espírito Santo está revelando as coisas que são verdadeiros profetas, são apóstolos, são missionários, são não sei o quê. Tantos títulos que eles mesmos se auto-intitulam, né? E todos eles dizem que é pelo Espírito Santo. Nós precisamos verdadeiramente tirar essa trave dos nossos olhos para nós podermos enxergar quem são esses falsos profetas que nos arrodeiam, que nos falam palavras bonitas, que dizem tantas coisas, parecem ser coisas de Deus, mas verdadeiramente é como a palavra de Deus nos diz hoje. Vem até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Verdadeiramente essas pessoas, muitas delas, que usam essas ações, elas não têm nada com Deus. Elas usam o nome por Deus, mas as suas ações é para se engrandecer próprio, para poder se auto-revelar, para poder se auto-engrandecer. É o que Jesus vai nos dizer no Evangelho de hoje. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhe frutos em espinheiros ou figos e ortigas? Toda árvore boa produz frutos bons. Toda árvore má produz frutos maus. Ninguém vai achar limão em pé de goiaba. Ninguém vai achar maracujá em pé de mamão. Por isso, meus irmãos, que nós não devemos ser iludidos por qualquer palavra bonita, porque as palavras de Jesus são duras. As palavras de Jesus não são aquela para poder curar as nossas carências, para nós querermos ser acolhidos. Não, as palavras de Jesus são palavras duras que nos levam à conversão para que nós possamos um dia herdar o reino dos céus. E muitas vezes tantas pessoas são enganadas com essas palavras bonitas, pessoas treinadas em marketing, em linguagem, e as pessoas vão se iludindo, acham que estão ali seguindo a Deus, mas estão seguindo ali pessoas mal intencionadas.
Por isso que a palavra de Deus na Igreja Católica é uma só. Em qualquer lugar que você vá, é uma só. Se você for em São Paulo, se for no Nordeste, se você for em Roma, na Itália, nos Estados Unidos, a palavra é uma só. Por isso que existe a palavra de Deus, que é a Bíblia, existe o magistério, existe a tradição. É nesse tripé que a igreja está fundada. E muitas vezes tantas pessoas deixam esse verdadeiro tesouro, a igreja do Cristo, para seguir esses falsos profetas. Pessoas que se intitulam tantas coisas, que dizem que é pela ação do Espírito Santo, mas é como a palavra de Deus nos diz hoje, são como os lobos em pele de cordeiros. E Jesus vai nos dizer, uma árvore boa não pode dar frutos maus, e nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Por isso que Jesus diz, é pelo fruto que vocês conhecerão as árvores. Então, pelos frutos que vós os conhecereis. Nós precisamos, meus irmãos, verdadeiramente ver se nós também estamos produzindo frutos para o reino dos céus. Que frutos são esses que nós estamos produzindo? Se são frutos bons ou frutos maus? Ou se não produzimos frutos nenhum? Se nós somos árvores estéreis? Jesus disse que Ele é a videira e nós sois os ramos. Nós não produzimos nada por nós mesmos, nós só produzimos porque estamos ligados ao Cristo. E a palavra nos diz que se nós não produzimos nada, nós seremos cortados e jogados no fogo. Que nós, meus irmãos, verdadeiramente possamos reconhecer aqueles que são os verdadeiros anunciadores da palavra de Deus. Aqueles que, como São Francisco nos diz verdadeiramente, evangelize com sua vida, se for preciso, use palavras. É assim o verdadeiro evangelho, quando nós verdadeiramente testemunhamos aquilo que o Cristo viveu. Se somos verdadeiramente discípulos, é como nós agimos, como o Cristo agiu. Assim, nós produzimos bons frutos para o reino dos céus. E no dia da colheita, Deus irá nos dizer, vinde benditos para o reino que foi preparado para vós desde a criação do mundo. Que nós sejamos esses ramos ligados à videira que é o Cristo, produzindo frutos maravilhosos para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.